Sterling Point é uma das melhores séries da atualidade e esse é meu devaneio pop de hoje. Devaneio pop. Eu acabei a série super rápido, ela tem vários elementos que me fizeram muito lembrar as primeiras séries que a gente assistiu, né? Eu acho que toda essa naturalidade que, não sei, há muito tempo ela tá perdida, porque eu sinto que algumas séries e filmes, eles têm essa necessidade de querer parecer que foram feitos por jovens, sabe? Uma coisa que a gente viu acontecer muito em novela recentemente. E Sterling Point, ele parece que tudo é tão real, tão natural. Parece que a gente tá observando eles como se fosse um Big Brother sem intenções, sem a pessoa saber que a gente tá vendo ela. Uma coisa meio show de Truman, assim. Esse episódio tem muitos spoilers, então se você ainda não assistiu e não quer saber o que acontece antes de assistir, vai pra lá, salva esse episódio e volta aqui depois, porque eu quero saber o que você achou. Se eu tivesse que correlacionar todos os personagens, eu acho que todos eles passam pelo sentimento de abandono em algum momento. Esse é um dos grandes tópicos, assim, que fazem com que a relação deles seja muito afetada em muitos momentos. E a gente começa já com a Anne descobrindo que ela não foi aprovada pro acampamento de verão dela. E ela solta uma frase que eu anotei porque ela é muito boa. Ela fala: "Esse é o fim da vida que eu imaginei pra mim." E esse sentimento, ele acontece tantas vezes na nossa vida, mas pode ser porque algo não dá certo, porque alguém que a gente achou que a gente ia levar pra nossa vida, esse alguém não dura nada. Então, são muitos pequenos pontos, sabe? A gente, às vezes, para de se reconhecer porque a gente vive muita coisa, a gente muda muito. Então, esse sentimento dela, ele é muito válido, mas definitivamente não vai ser a primeira vez que ela vai sentir isso. A gente vê, né, ao longo da série que ela muda muito, tanto é que ela decide ficar em Sterling Point e a Ramona vai pra Nova York. Enfim, vamos chegar aí. Mas realmente esse sentimento de que a gente planeja algo por tanto tempo e essa coisa não dá certo é uma coisa muito desesperadora. A gente começa a ter que pensar em outro plano e aí quando a gente vai ver, esse outro plano também não faz mais sentido e muitas vezes a gente fala: "Nossa, ainda bem que aquilo não deu certo", porque realmente não é o que eu ia querer hoje em dia. Essa pessoa que eu sou hoje não daria certo com esse plano. Então, é muito digno, né, esse sentimento de não saber o que fazer, ainda mais ela com 17 anos, né? Gostei muito dessa parte, porque ajuda a gente a remeter um pouco do que vai ser a personagem da Anne. Ela tem essa síndrome de abandono muito forte que ela finge que não tem, né? Tanto é que assim que ela chega lá, ela conversa com a Una e a Una pergunta, né, sobre o fato dela não ter a mãe, porque a mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos. E ela meio que fala, tipo: "Ai, não ligo de falar da morte da minha mãe, porque eu mal conhecia minha mãe." E aí a Una vira pra ela e fala assim: "Você tem uma ferida profunda não resolvida." E claramente é isso, sabe? A Anne, ela tá o tempo inteiro meio que fingindo de que isso não afeta a vida dela, porque ela não conseguiu ter a mãe dela por muitos anos, né? Construiu uma vida ao lado da mãe dela. Porque como ela era muito pequena, as coisas meio que vão acontecendo e aí você vai seguindo a sua vida. Óbvio que quando você é mais velho também, mas de um jeito muito diferente. E ela meio que se apegava nisso de que ela não sabia tanto sobre a mãe dela como pessoa, já que ela era muito pequena, pra meio que falar que aquilo não era tão importante e que aquilo não tinha de fato afetado ela. Só que a gente descobre que na verdade afetou muito, o que é completamente compreensível. E uma coisa que eu queria muito falar, porque eu relacionei muito com isso também, foi o fato dela falar que ela se acalma entrando em closets. E, gente, eu não sei se isso foi feito propositalmente, mas como é uma série onde metade do elenco principal dos amigos, né, digamos assim, é LGBTQIAPN+, não tinha como eu não relacionar o fato dela se esconder em um closet pra ela não ser quem ela é pras pessoas. Tipo assim, será que eles realmente não pensaram nisso e só enfiaram isso do closet? Tipo, porque literalmente ela entra no closet pra ninguém, pra não ter que expressar, pra fingir que ela não tá sentindo o que ela tá sentindo, pra não falar sobre essas coisas, porque ela tá desesperada. E eu achei isso uma ótima metáfora, mesmo que talvez não tenha sido proposital. Eu acho difícil, mas eu não vi ninguém falando isso. E eu achei muito bom esse tópico. E o namorado gay dela, gente... Desculpa. Por que ela tem um namorado gay? Eu fiquei muito pensando nisso a série inteira. Tipo, tá, ela sabe que o namorado dela é gay. Não tem como ela não saber que o namorado dela é gay. Eu sei que o namorado dela é gay. Eu nunca tinha visto... em uma cena eu sabia que ele era gay. Então não tem como ela não saber. Sabe? Não, assim, tudo bem que todos nós conhecemos alguém que provavelmente, né,
Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas todos nós conhecemos alguém que já passou por isso. E no caso dela é algo tão explícito, sabe? E claramente também era essa questão de fugir, do medo de perder alguém, né? Isso é uma conversa que, inclusive, a Lara Jean e o Peter têm na casa dele no primeiro filme, quando eles falam sobre os pais deles, né? Porque o Peter tem esse sentimento de abandono porque o pai dele largou a família, né? Eu falo largou e não só se divorciou da mãe dele, porque são coisas muito diferentes. E o pai do Peter meio que largou ele, né? O Peter fala que o pai dele construiu uma nova família, o que é super comum, super normal, tudo certo, ótimo, mas que ele não vê o Peter, ele não fala com o Peter. E nos próximos filmes, né, tem essa reaproximação deles, assim como nos livros, que são muito bons, inclusive. E a Lara Jean tem esse sentimento de abandono porque a mãe dela morreu. Então, assim, porque é um abandono, né? Por mais que a pessoa não tenha te abandonado por escolha, a pessoa morreu. E ele pergunta pra ela, né? Por que você nunca namorou alguém? Por que você acha que você nunca se relacionou com alguém dessa forma? Aí ela fala, se eu não tiver muitas pessoas comigo, eu não consigo ser abandonada muitas vezes. Ela fala algo desse sentido. Aí ele fala, tipo, o que aconteceu com a sua mãe? E aí ela fica, talvez. E eu acho que é muito isso, sabe? A Anne tem um namorado gay. Eu acho que é muito isso. É esse sentimento de que não vai ter como eu perder algo real. Faz sentido pra você? Porque, gente, pra mim isso faz muito sentido. Deixa aqui nos comentários do Spotify ou Subtrack, ou não sei, eu vou colocar no YouTube onde você estiver assistindo, porque realmente é um tópico que eu achei muito legal depois que tudo passou e que eu comecei a entender um pouco mais sobre a personagem, né? Porque na hora eu fiquei meio, gente, por que ela namora um menino gay? Mas tudo bem, enfim, seguimos para Anne e Ramona. Gente, a relação delas, eu acho que é a minha parte favorita da série. É a relação das duas. A minha cena favorita de todas é elas penteando... A Anne penteando o cabelo da Ramona, gente. Isso é tão... sisterhood. Como eu falo isso em português? Isso que é o pior. Eu tô parecendo aquelas meninas que só... Sabe? Não é. É porque não tem uma tradução. Irmandade... Sororidade não é isso, entendeu? Mas é essa coisa entre mulheres, sabe? Que é muito forte e que nenhuma das duas tinha tido daquele jeito. E as duas têm essa sensação de carência que é externalizada de formas muito diferentes. Dá pra até dizer que opostas. A Anne, assim que elas começam a se aproximar um pouquinho já ali, né? No segundo pro terceiro episódio, a Anne fala pra ela, eu quero te abraçar desde que eu cheguei aqui, posso? E a Ramona fica tipo... Não, não encontrei. A gente tá se aproximando, mas vamos com calma. E nisso elas já tinham uma certa proximidade, porque elas começam a se aproximar meio rápido. Depois que a Ramona para de ficar na defensiva, ela começa meio que a aceitar a Anne, começa a se aproximar dela, mas ainda assim do jeito dela, que é completamente diferente da Anne, o que também é muito compreensível, né? E tem um tópico que eu queria muito falar, que é sobre o surto da Anne, quando ela descobre que o pai dela e o da Ramona é o mesmo, né? Que ela fica tipo, meu Deus, não, agora eu não tenho ninguém, que é tipo, só meu... Como se não tivesse o Connor, né? Mas é que é muito diferente. Tanto é que ela, quando ela para pra refletir sobre isso, ela meio que para com isso, né? Mas o que eu anotei aqui é que isso gerou um gatilho de abandono pra ela em relação à adoção, né? Porque... os pais dela só adotaram ela porque eles não conseguiram ter filhos. Então, eles não iriam querer ela se eles tivessem filhos. É isso que ela imaginou. Só que se isso tivesse acontecido no passado, né? Se eles tivessem tido a Ramona juntos e criado a Ramona juntos, óbvio que o relacionamento deles não teria dado certo. Enfim, a mãe dela morreu no parto. Mas seguindo essa ideia dela de que os pais dela só adotaram elas porque eles não conseguiram ter filho, ela ficou pensando, então agora meu pai não vai me querer. Porque agora ele vai ter uma filha de verdade. Mas eu queria trazer esse tópico da adoção rápido, porque eu tenho primos adotivos. Claro que eles provavelmente sentem diferença em algumas coisas, porque eles conheceram a família deles. Mas eu juro pra vocês que não faz diferença nenhuma quando você ama a pessoa de verdade. Ao ponto de esquecer, gente. Eu esqueço que eu tenho primos adotivos. Eu, inclusive, já conversei disso com meu primo uma vez. Que às vezes eu falo uma coisa e falo, não sei o que, tá no sangue. Só que não tá no sangue, porque a gente não compartilha sangue. Porque a gente não é primo biologicamente. E isso é muito maluco. Então, eu tenho esse local de fala como a pessoa que não é adotada, pensando no pai dela, né, nesse sentido, eu no lugar do pai dela, a pessoa que tem um membro da família que é adotivo e que construiu esse relacionamento, esse amor igual os outros. Por quê? Porque a convivência, ela é igual, entendeu?
Então, no meu caso, inclusive, eu era pequena, mas eu já tinha uma certa consciência, tanto é que eu lembro da minha tia vindo falar pra mim, tipo, ai, eu vou adotar, o que você acha? E eu fiquei, ótimo, mas, gente, por brincar, porque esse é o pensamento da criança, né? E que deveria ser de todos. Então, é completamente compreensível que ela tenha esse sentimento e esse medo de, tipo, ai, agora meu pai vai ter uma filha de verdade. Só que não é assim que o pai dela se sente, assim como eu não sinto que meus primos sanguíneos são meus primos de verdade e os adotivos não são. Só que é compreensível por ela já ter esse sentimento de abandono, tanto por ter ido pra adoção, né, que a gente não sabe a história dos pais dela, mas que a gente vai descobrir em breve, porque a série acaba com o Connor indo atrás dos pais adotivos, que é algo que eles falam, né, que eles, nunca quiseram saber, e agora, pelo jeito, isso vai mudar na segunda temporada, porque o sucesso que teve, gente, é óbvio que vai ter segunda temporada. Mas o que eu mais gostei quando a Anne para com isso e meio que incentiva a Ramona a se aproximar do pai delas é como ela percebe, né? O porquê que ela percebe que isso que ela tá fazendo é bobeira. É que a Ramona nunca teve isso. Ela tinha o Gordon, é claro, e ele foi muito importante, né? Tanto é que a Ramona fala, ele não era meu avô, ele era meu pai, porque ele criou ela, né? Mas a Anne entende isso porque a Ramona nunca teve a mãe delas, porque a mãe delas morreu no parto da Ramona, né? Isso já é um novo trauma que a Ramona vai colecionando ao longo da série. Isso vai... Óbvio que ela vai melhorando, mas de certa forma, né? Isso sempre vai ficar na cabeça dela. Por mais que não seja culpa dela, óbvio. Então, a Anne percebe, né? Eu tive minha mãe, mesmo aqui por 2 anos. A Ramona nunca teve. Eu tive meu pai a vida inteira. A Ramona nunca teve. Então, quando ela acorda que ela foi muito mais beneficiada, digamos assim, ela fala, não, é a vez da minha irmã, ela... Não vez no sentido de que a Anne não possa, né? Mas é que a Anne decide ficar em Starling Point, enfim. Depois que eu já tinha editado esse vídeo, apareceu pra mim o carrossel de uma psicóloga. Eu vou deixar a roupa dela aqui pra você. E eu preciso trazer esse assunto, porque é realmente muito isso. Ela fez um post falando que não é que a Anne era independente. Na verdade, ela sempre foi sozinha. Essa questão, né, da morte da mãe dela, ela acabou ocupando muito espaço que normalmente a gente vê em mulheres mesmo. Que é essa questão de que a gente precisa resolver as coisas, ser responsável, a gente não pode deixar as emoções passarem por cima, né? Que sempre tentam pintar a gente como desequilibrada, e a gente sabe que não é muito bem isso. E tem uma cena dela com o pai dela no final, que ela fala, I am the kid, né? Eu sou a criança, tipo, eu não posso ficar me preocupando de que eu vou ficar chateada e isso vai te dar um problema. Eu não posso ficar me preocupando o tempo inteiro se alguma coisa te desagrada, porque eu sou a criança, você, meu pai, você tem que cuidar, né? No sentido assim, você tem que cuidar de mim. Não é que nós não cuidemos e não possamos cuidar das pessoas que são mais velhas que a gente. Não é, tá longe de ser isso. Mas é porque ela nunca teve essa posição, ela nunca se deu a liberdade de ser a criança, né? De ser a filha. E ela fala sobre isso também com o Ellis um pouco antes disso. Que ela fala, eu não consigo ver o meu pai mal, eu não consigo ver o meu pai, tudo eu quero consertar, tudo eu quero resolver, né? Ela fala fix, tudo eu quero consertar. Ela sente que ela é culpada e que ela precisa resolver aquela situação. E ela sentia isso, que o pai dela sobrecarregava ela com muita responsabilidade, né? E todo esse estereótipo que eles falam, né, dela ser inteligente e responsável. E as psicólogas falam isso no post, ela fala que desde o começo espera-se que a menina seja responsável. Ela arrume e resolva as coisas sem reclamar, e ela é muito, né, elogiada por isso como se fosse uma virtude, só que se torna uma questão de sobrevivência. E é muito isso, gente, eu achei que ela foi tão cirúrgica, tão cirúrgica. E ela fala sobre como quando você, entre aspas, aceita estar nessa posição, mesmo que de alguma forma forçada, você vira a pessoa que sempre dá um jeito. E aí as pessoas vão abusar da sua boa vontade. Tem uma frase que ela colocou aqui. O pior tipo de negligência é aquela que vem com elogio, abre aspas, essa menina não dá trabalho nenhum. E isso é muito a Anne. Isso é muito, muito a Anne. E eu quis muito trazer esse tópico aqui pra você. Vamos voltar pra vida. A Ramona vai pra Nova York e eu quero muito ver como que isso vai se desenrolar na segunda temporada. Tanto em relação aos relacionamentos amorosos de ambas, tanto em relação a como vai ser a vida delas, principalmente a Ramona, porque a Ramona, ela é o bicho do mato, entre aspas, né? Ela vive numa ilha que ela é mais turística do que qualquer outra coisa. Ela tem que ir pro continente se ela quer comprar algo
eles trabalham na marina. Tipo assim, não tem nada a ver com a vida de uma menina rica em Nova York. Nada a ver. Eu quero muito, muito, muito ver como que isso vai se desenrolar. Vou falar do Connor rápido, né? O interpretado pelo nosso Nepo Baby, filho do Mark Ruffalo. Gente, na hora que eu vi o sobrenome dele, eu falei... Será que o Mark Ruffalo tem filho? Dito e feito, gente, ele é filho do Mark Ruffalo. E eu achei ele um bom ator. O personagem dele, ele ainda não foi muito aprofundado, né? Mas isso claramente vai acontecer na segunda temporada. E eu realmente tô ansiosa pra isso, porque a gente teve muito das irmãs e nada do irmão, né? O que a gente tem só é que ele tem um ótimo gosto pra filme, né? Ele gosta muito de Ken Brock, mas é meio que só isso, assim. A gente não tem muitos aprofundamentos. Eu anotei alguns tópicos, que é a questão da traição de confiança que ele tem com as meninas, né, quando ele se une lá com o pai deles e com a Denise, que é a mãe do Rory, que inclusive, gente, que nominho, hein? Rory é foda. Amo Gilmore Girls, entendeu? Mas eu chamo ela de Rory, porque eu não gosto de falar Rory. Essa armação que eles fizeram, tanto é que aí que eles revelam, né, pra Ramona que ela seria a filha do Joe, que na verdade ela não é, mas eles jogam isso simplesmente no colo dela, e ela fica muito revoltada com o Alice e com a Anne, obviamente, mas enfim, eles queriam, né, que as coisas pela primeira vez fossem feitas da forma correta, e não deu certo de novo. Então eu fiquei meio com o pé, porque assim, a série inteira eu acho que, né, pelo menos eu fiquei com o pé atrás com o Connor, porque ai, parece que nem ele sabe o que ele tá fazendo ali, sabe? Ele nem ele sabia porque ele só tava indo pra lá por causa do dinheiro. A gente começa por aí. Eu não acho um absurdo eles quererem vender, pelo menos a maior parte da ilha, né? Pelo menos deixar ali, tanto é que é o que a Ramona pede, né, depois. É que não seja vendida a marina e toda essa região que ela viveu e que os amigos dela moram, pra que eles não fiquem sem teto e sem negócio, enfim. Mas, então eu entenderia vender a parte que não influenciaria tanto a vida deles ali, né? Mas a forma com que o Connor faz, ela soa tão insensível, mas eu não acho que seja insensível. Eu acho que ele tem esse mesmo, provavelmente, né? Tem esse mesmo complexo da Anne de tentar fingir que nada tá acontecendo, porque aí assim ele não vai sentir, sabe? Essa coisa bem... Gente, é bem imaturo, mas eles são adolescentes, então a gente tem que, né? Assim, com certeza a gente fez muito isso e ainda vai fazer, mesmo com mais maturidade, né? Às vezes a gente finge que um problema não tá ali porque a gente fala, ai, uma hora ele vai embora. Mas, spoiler, ele não vai. Então, o final, né, dele mostra ele indo atrás da família biológica. E aí sim eu acho que a partir disso a gente vai ter um maior aprofundamento com o Connor. Mas eu queria muito que a gente tivesse mais do que essa parte do parentesco biológico, sabe? Eu quero muito ver como vai ser essa nova dinâmica entre os três irmãos em locais completamente diferentes. A Anne descobrindo que o Connor foi atrás, o pai deles descobrindo. Vamos falar dos interesses amorosos. Vou começar pelo Eli, não falo essa, né? Igual o Louis. Extremamente fofo, carismático, mas completamente fechado. Ele não sabe, gente, ele não fala o que ele tá sentindo pra ninguém. Eu odiei isso nele. E eu preciso falar, desde o começo eu sabia que ele seria o par dela no final. Mas eu não tava tão feliz com isso, ao mesmo tempo que eu não tava odiando isso. Esse foi um sentimento muito estranho que eu tive ao longo da temporada em relação à parte amorosa da Anne. Dava pra saber que eles iam ficar juntos, mas eles não têm um aprofundamento. Tem toda a cena do abajur e do closet, né? Quando ela... Mas é a primeira vez, é a única vez que ela fala alguma coisa pessoal dela pra ele, né? Quando ela fala, ai, quando eu não tô me sentindo bem, eu quero me isolar, eu quero ficar sozinha, eu me enfio dentro de um closet. E aí ela fala, por causa disso, não sei o que lá. E é só isso. É literalmente só isso. Em 8 episódios. É a única vez. Então, eu não tava tão animada pra eles ficarem juntos, mas ao mesmo tempo, ele não tentar tava me dando nos nervos. Porque eu ficava, meu Deus, todo mundo sabe, ela já sabia, e ele não tentava. Aquilo tava me estressando num nível. Até porque eu sabia, achava, né, que ela não ia ficar lá pra sempre, né, que ela ia embora em dias, semanas, e ele não tentava nada. E aí isso me estressou muito, isso fez ele ficar menos interessante pra mim. Mas eles têm muita química, especificamente a cena do abajur. Do abajur não, do closet, eu vi muita gente falando que não achou nada demais. Gente, vocês são um podre de espírito. O que é isso? Como vocês não acharam demais? Gente, eu achei icônica, tá bom? Como eu disse,
na abertura, eu acho sim que essa é uma das melhores séries dos últimos tempos. E eu acho sim que essa cena vai ficar eternizada pros fãs de Sterling Point. Eu acho que essa é uma das melhores cenas que eu já vi, tipo assim, dos últimos tempos, em relação à cena do Agora Vai. E eu vi no Instagram, mas eu não vi eles falando, né? Eu vi as pessoas falando o que eles falaram. Então, se for mentira, já tô avisando que eu não vi sair da boca deles. Que eles que fizeram isso. Porque a ideia do closet, né? Essa questão de que, o Eli só ia ter coragem de beijar ela se eles já estivessem muito próximos, porque ele bunda mole. E eles fizeram isso porque eles sentiram que realmente tinha que ter essa proximidade. E eu achei que essa cena ficou ótima, ficou icônica. Eu não me lembro de nenhuma cena tão parecida com essa em algum filme ou série. Se você lembrar, deixa nos comentários pra mim, porque quero saber. Mas realmente, assim... gente, eu gosto do Friends to Lovers, mas eu odeio slow burn. Pra quem não sabe, Friends to Lovers é quando um casal fica junto sendo amigo primeiro, né? Então, de amigos para lovers, para amantes, namorados, né? Porque a gente usa amante pra outro significado, mas enfim. E o slow burn seria, né, são termos mais usados na galera dos livros, né? A galera que produz mais conteúdo literário. Slow burn é mais quando o casal demora pra ficar junto, né? Então, slow, devagar, burn é tipo pegar fogo. Então, é mais quando eles demoram pra ficar junto. Eu não gosto de slow burn. Eu gosto de Friends to Lovers, mas eu não gosto de slow burn. Então, me irritou. Vim de novo do futuro, dessa vez pra falar de um Reels, dessa diva, que ela fala que o grande motivo da Annie ter se apaixonado pelo ela e não pelo Rory, que inclusive, gente, nunca chegou nem perto de se apaixonar pelo Rory, mas enfim, ela fala que é porque ele apresenta as 5 linguagens do amor. Então ela fala que tempo de qualidade, ele é um ótimo ouvinte, ele tá sempre acolhendo muito ela. Atos de serviço, ele sempre se propõe a tanto levar pros lugares, tanto a consertar o abajur, presentes, tanto o abajur ele engloba, né, tanto o ato de serviço, porque ele conserta tanto como presentes, aquele quadro que ele faz a moldura, né, o quadro, se não me engano, é que a moça fez no dia do cinema, palavras de afirmação também, no dia do cinema, nessa cena que eu coloquei aí a foto, ele fala que gosta dela, que ele gosta muito de estar com ela, né, ele fala assim, eu gosto muito de estar com você. E também tem uma hora do acampamento da Maple que ele fala que não tem nada nela que ele não goste. É muito bonitinho. Ele é muito fofo, né? Como eu falei no começo. E toque físico que aparece mais no final, né? Mas, de verdade, assim, desde o começo ele é muito fofo. E eu acho que isso fez com que eu me apegasse mais nele do que no Rory. Como eu falei, existem alguns pontos, né? Como principalmente essa questão dele não falar como ele se sente pra ela, era uma coisa que me dava uma agonia. Mas eles têm muito mais a ver, né? Mas enfim, vamos pro Rory. Já reclamei do nome dele, não vou reclamar mais, mas eu queria muito saber qual que é o nome dele. Porque a Rory Gilmore, que é Rory Gilmore, né? Mas eu não falo Rory porque eu sou estranho. Ela chama Lorelai, tal qual a mãe dela, a maior diva de todos os tempos. Mas e qual que é o nome dele? O nome dele é Lorelai? Não é. Qual que é o nome do Rory? Eu gostaria muito de saber. O nome dele é Rory? Tá lá na certidão dele, Rory? Estranho, mas enfim. Por que que gerou tanta essa nossa desconfiança? Porque eu sei que você desconfiou do Rory, eu sei que você desconfiou. Eu desconfiei dele até o último segundo. Eu falei, esse menino vai ser babaca. Ele vai fazer uma coisa muito absurda em algum momento. Por que que a gente desconfiou dele? Esse é um dos grandes tópicos do Rory pra mim. E, gente, pra mim é muito simples. Ele é um menininho rico. A gente sempre tem que desconfiar de uma pessoa que sente que tem muito poder. Tendo ela ou não. Porque normalmente ela acha que ela vai ter poder sobre você. Então a gente tem que ficar de olho. Nossa, foi boa essa frase. Mas é verdade, a gente tem que ficar de olho. Então, assim, primeiro ponto, homem, rico. São 2 pontos principais. Terceiro ponto, Lincoln. Lincoln, um amigo dele. Gente, se você conhece alguém que é muito legal, mas ela tem amigos muito babacas, cuidado. Provavelmente essa pessoa não é tão legal quanto ela parece. E esse eu acho que foi um dos grandes tópicos pra mim. Por mais que ele repreendesse o Lincoln desde o começo, desde a primeira cena desse babaca, ele continuou sendo amigo, ele continuou andando com esse menino, entendeu? Porque a festa na casa dele, tipo, tá, não dava pra saber se eles eram tão amigos assim, mas eles vão pros cinemas assistir Pequena Mulher, Pequena Menina, Grande Mulher. Gente,
Não, é o contrário. Eu sempre confundo. Mas enfim, esse filme da Dakota é muito bom com a Brittany Murphy. Assistam esse filme se vocês não assistiram. Dá vontade de rever por causa da série, porque realmente é muito bom. E leva esse menino pra assistir com ele. Pra assistir com ele não, né? Pra ele empatar ali a Annie e o Elias. Mas enfim, então eles são amigos. Tanto é que é nesse cinema, né, que o Lincoln, ele é completamente elitista com ela e pede pra ele pegar um negócio pra ele como se ele fosse um funcionário dali, só porque ele sabe que o menino trabalha e ele é só um filhinho de papai. E, enfim, o Eli nem quer trabalhar lá, então realmente, assim, não tem. Acho que ninguém passou pano pra isso, né? Eu espero que não. Eu não vi ninguém passando pano pra isso. Eu não sei nem porque que eu tô justificando, mas é que me dá medo. Mas, enfim, eu fiquei muito desconfiada dele o tempo inteiro, achando que ele ia ser muito babaca. Só que ele foi muito fofo o tempo inteiro. E realmente não era algo que eu tava esperando. Em relação a ele e a Annie, eu achei sim a construção do relacionamento deles muito mais fluido, mais real. Eles tinham a questão da atração, eles tinham a questão da nostalgia, né, deles já se conhecerem, que isso eu acho que é um grande tópico também. Mas, acima de tudo, eles falavam sobre quem eles são, um pro outro. Então, o Robbie começa falando, né? Ela fala, ai, sobre você não toca mais piano, não sei o que. Aí ele fala, ai, me machuquei. Aí depois ele fala, ai, meu primo machucou. Aí depois ele fala, ai, eu pedi pro meu primo quebrar meu braço, porque minha mão, porque eu tinha pânico, porque um menino era melhor que eu. Enfim, coisas muito complexas. Uma coisa que literalmente mudou o rumo da vida dele, tal qual o verão da Annie no começo, quando ela descobre que ela não foi aceita, né? No programa de verão. Então, são coisas muito pessoais que eles sabem um do outro, que faz com que eles entendam por que cada um ou outro é assim. E ela não tem isso com o Eli. Ela não tem isso com o Eli. Estou falando que eu queria ela ficasse com o Rory? Não, vou chegar lá. Mas não tem como eu dizer pra você que eu não acho que a construção dela romântica, não só de questão física, a construção romântica dela com o Rory é muito mais complexa do que a dela com o Eli. Será que em algum momento o Rory realmente teve chance de ficar com a Annie? Tipo, ficar relacionamento? Eu acho que não. Como eu falei, desde o começo pra mim foi o Eli. Eu acho que isso sempre ficou meio que claro, por mais que o Rory tenha conseguido primeiro. E eu acho que também diz muito mais sobre o que ela escolheu pra vida dela. Eu acho que de certa forma também dá pra fazer uma metáfora de ela estar entre Nova York, Rory, e Sterling Point, Eli. Eu acho que isso é uma coisa que ia ficar na cabeça dela. E de certa forma, se ela fosse pra Nova York, ela conseguiria ter um relacionamento com o Rory. Se ela ficasse em Sterling Point, ela conseguiria conhecer melhor o Eli. E a gente sabe o que ela escolhe no final, né? Então, assim, eu acho que isso também teve um pouco a ver com isso. Mas agora a gente vai falar sobre o meu casal favorito. O meu casal que em nenhum momento eu tive dúvidas de nada, nem do que eu penso. Vamos pra Una e pra Ramona, porque elas realmente... Eu sou Team Ramona? Não sei, gente, o nome. Mas, enfim, primeiro tópico que eu anotei aqui, que é sobre a Ramona em si, em relação ao relacionamento delas. Que ela é mais fechada e reativa. Isso vale pra tudo, né? Ela esconde esse lado mais empático e mais sensível dela, mas a gente já percebe que ela não é essa pessoa, assim quando ela conhece a Annie, e ela meio que expulsa a Annie pra fora e já fica tipo, ai, tá bom, vai, fica aí no sofá. Porque ela tem empatia, ela tem dó, ela tem... Só que ela tem medo ao mesmo tempo de se aproximar das pessoas. Não é que ela já entra super na defensiva com a Annie, né? Então, toda essa questão com o Joe, o Steven é muito difícil pra ela, mas a Una é sempre o porto seguro dela. Sempre foi desde o começo, desde quando elas só eram amigas. E é muito difícil toda essa questão da Una, porque por mais que ela tenha muito cuidado com a Maple, ela é uma ótima figura irmã materna. O problema dela é mais em relação ao relacionamento amoroso, porque ela tem também essa questão do abandono. Todos eles têm, gente, em algum momento. Todos têm essa questão do abandono. Ela tem essa questão com a mãe dela e com a Maple atrelada, porque a mãe dela não abandonou só ela. Ela abandonou ela e a Maple. E ela claramente não tem responsabilidade afetiva nenhuma. No caso, a mãe da Una. E a Una tem, mas ela tem muito medo de perder, então ela acaba não tendo com a Ramona no cinema, quando ela encontra a Stacey Mallory. Gente, eu lembrei, tá? Ele demorou pra abrir. Stacey Mallory, eles zoam muito o nome dela, tadinha, mas realmente não precisava ter os dois, né? Podiam chamar ela só de Stacey. Chamar ela de Stacey Mallory o tempo inteiro.
Mas, então, eu acho que ela tem, sim, muita responsabilidade afetiva, a Una, mas isso falta em alguns momentos pelo medo de perder, que entra todo nessa questão de abandono, que pra mim é o que é o ponto principal da série, que todos têm em comum. Então, ela tem esse mecanismo de defesa de flertar por insegurança, né, de querer a aprovação das pessoas, porque ela tem isso do abandono. E isso é uma coisa que eu sinto um pouco, assim, não absurdo, mas o Peter Kavinsky tem um pouquinho também, porque, ai, sei lá, gente, tô louca, vocês acham? Eu acho que isso faz um pouco de sentido também, porque é questão de aprovação, né, da pessoa sentir que alguém tá dando atenção pra ela, já que quem realmente era pra ter dado atenção, não deu. Então, em relação à dinâmica do casal, gente, o quase beijo delas na festa e o toque na perna, muito divas. Gente, eu tava assim, agoniada, esperando alguma coisa acontecer. E nada acontecia também. Mas delas foi muito mais rápido. Aprende lá e aprende. Eu acho que faltava isso, entendeu? Ele precisava ter um curso com a Una de como chegar em mulher, porque ele não sabe. E a Una é loba, a gente sabe muito bem disso. Eu não acho que a Ramona deu pra trás em nenhum momento. Gente, ela tava o tempo inteiro. A Una falava qualquer... Gente, a Una não precisava nem falar. Ela tava de cara feia. A Una chegou na festa e ela... Oi, tipo assim, ai, e aí? Você veio? Não sabia que você ia estar aqui. Então, é isso, entendeu? Ele tem que saber lidar, gente. Ele é... Nossa, meu Deus. Mas, enfim. Eu gostei muito, muito, muito delas juntas. A Ramona, ela passa por muitas coisas ao mesmo tempo que a Una tá passando por muitas coisas em relação à família, né, ambas, e isso não afeta o relacionamento delas. Elas conseguem separar e usar a outra como um apoio emocional junto com a Maple, né, que tá sempre no meio. Inclusive, não anotei nada sobre a Maple aqui, mas eu queria dizer que eu gostei muito dela. Toda a cena do acampamento, que me lembrou muito Camp Rock, elas juntas fazendo a ciranda da menstruação, é muito bonitinho. Gostei muito dela, por mais que eu não tenha anotado nada muito específico, porque é mais sobre o grupo mais velho. Tem a cena que elas estão na casa da Ramona no continente, né, que ela fala que ela sente que ela é só um problema que os outros precisam lidar. E eu fiquei com tanta dó, porque tudo tá acontecendo em volta dela e ficam jogando ela um pro outro, né, nessa questão judicial. Então, mais uma vez, é óbvio que não é isso, mas é compreensível que ela pense dessa forma. E é bem quando a Una fala pra ela, I say love you, I really, really love you. E é tão bonitinho. E ela, tipo, I love you too. Gente, é muito fofo. É muito fofo. Eu me entreti muito mais com elas do que com a Annie e o Rory e o Eli, porque elas pareciam tão reais, sabe? E, enfim, eu gostei muito, muito delas juntas. Uma coisa que eu queria falar positivamente da série, eu não sei muito de quem tá por trás, se a gente tem roteiristas LGBTs por trás, mas eu gostei muito da naturalidade que eles tratam esse assunto. Não sei aí se talvez a Ramona em Nova York a gente vai ter uma discussão sobre homofobia, talvez, ou se eles realmente vão fazer uma coisa meio tipo, no nosso universo isso não existe. Então eu não sei, né? Eles não tem muitos personagens não brancos também, não é uma coisa muito falada. Acho que dos principais é mais o Sully e o Eli, que inclusive pesquisando eu descobri que o ator que faz o Eli, ele é indígena. Achei isso muito legal, porque a gente realmente não tem isso. É porque lá eles não chamam de indígena, eles falam nativo americano, né? Mas, enfim, eu achei muito legal, porque falta muito dessa representação, né? Se você pesquisar, você consegue achar, inclusive, mais detalhes sobre a origem mesmo dele. Eu achei isso muito, muito legal. Mas a gente também, né, isso não tá no personagem, então não falam muito sobre isso. Mas eu achei muito interessante. Então, não sei se talvez vão incluir mais pessoas não brancas no elenco, se vão tratar, como eu falei, essa questão da homofobia, ou se eles vão simplesmente fingir que isso não existe. Uma coisa meio tipo Bridgerton, sabe? Que tá todo mundo misturado, super miscigenado, e é isso. Não tem uma discussão sobre isso. Não sei se vão fazer desse jeito. Não me incomoda ser desse jeito, mas eu acho legal quando tem uma discussão sobre, não que um personagem precise passar por algo assim, sabe? Mas eu acho que sempre é importante ter pelo menos um pouco de discussão, justamente para as pessoas mais novas que estão assistindo entenderem do peso disso, né? Então, eu acho assim que deve continuar nessa vibe mais leve, tipo Heartstopper, sabe? Que eles trazem um pouco disso em um momento até um pouco mais pesado, mas não é o foco da série.
e não tem por que ser. Então eu gostei muito, né? Lembrando que além da Uni e da Ramona, a gente também tem o Sully e as mães dele, de personagens LGBTs, né? Por que eu gostei tanto dessa série? A construção eu achei muito orgânica, os diálogos são muito naturais, gente. Eu gostei muito, eu assisti legendado, né? E aí vou trazer esse tópico caso você tenha assistido dublado, porque eu não sei como eles fizeram isso ou se tiraram. Mas a atriz da Anne, ela falava muito like no meio das frases. E isso é uma coisa que as pessoas, quando elas falam inglês, acontece muito, porque é o nosso tipo, né? É literalmente o nosso tipo. Então, ela tá falando, ai, porque tipo, não sei o que, tipo, não sei o que. Eu achei isso genial. Eu me sentia realmente escutando uma pessoa real, falando sobre os seus problemas reais pra pessoas reais. Isso foi muito legal. Não achei o roteiro forçado, querendo enfiar, memes ou gírias o tempo inteiro pra gente falar, realmente eles são jovens, porque é uma coisa que me irrita muito e não teve isso. Eu gostei bastante e eu achei que os personagens são muito coerentes entre eles. Então, tipo, por exemplo, a Ramona, ela fica revoltada quando ela descobre que o Joe é pai dela. Mas ela não fica revoltada quando ela descobre que o pai da Annie e do Connor é pai dela, simplesmente porque ele não teve a escolha de abandoná-la. Então ela não teria sido abandonada mais uma vez, né? O Joe, ele saberia que ele era pai dela esse tempo todo. Entendeu? Então é muito... Gente, tudo faz sentido. Eles são muito coerentes com eles mesmos. Não tinha nenhuma hora que eu falava, tipo, nossa, a Anne não faria isso. Nossa, o Corno não faria isso. Nossa, não. Todos eu achei muito coerentes. Os roteiristas, pra mim, mandaram muito bem nessa. E eu anotei aqui também toda essa questão de como as pessoas têm múltiplas versões que se combinam, que fazem a gente ser quem a gente é. E que isso pode sim mudar a cada minuto, a cada segundo. Se alguma coisa acontecer na minha vida agora, isso vai mudar em mim e eu posso ser uma pessoa completamente diferente daqui 10 minutos por causa disso. E eu achei que eles fizeram isso muito bem e de um jeito muito real. Fez eu gostar muito da série e ficar realmente muito ansiosa pra próxima temporada. Espero muito que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui pra eu saber o que você achou da série. Se você quer que eu fale de alguma série, de algum filme no próximo episódio. Vejo você no meu próximo devaneio.